Hoje a gente tem uma história assim, pessoal, fortíssima mesmo, que veio de um desabafo no YouTube, uma narrativa sobre quebra de confiança, né? Nos relacionamentos mais íntimos que dá para imaginar. Nossa, já começa intenso. Pois é. Meu noivo fugiu com o nosso padrinho de casamento. Desabafo. É a história da Larissa. Ah, eu vi esse título. Bem impactante. Muito. E a nossa missão aqui hoje é justamente investigar, sabe, as camadas dessa história toda. A dinâmica dos relacionamentos, o choque que foi a descoberta, as consequências, que foram bem dolorosas, e, claro, as lições, né? Sobre confiança, amizade, amor. Uma análise profunda mesmo. Exato. E o ponto de partida, assim, já choca de cara. 3 meses antes do casamento, o noivo da Larissa foge. E foge com quem? Com o melhor amigo dela, que, pra piorar, era o padrinho principal do casamento. Meu Deus! Como assim? Com o melhor amigo? É isso, como isso aconteceu. E o que veio depois? É o que a gente vai investigar agora. Vamos lá. Bom, pra gente entender a dimensão disso, vamos conhecer as pessoas, né? A protagonista, a Larissa, tinha 26 anos na época, e ela descreve uma ligação, assim, muito, muito forte mesmo com o melhor amigo. Vamos chamar ele de Jacu, tá? Ele tinha 32, gay assumido. Uma amizade bem estabelecida, então. Desde a infância, famílias amigas, sabe? Mas a amizade mesmo, aquela coisa forte, começou quando ela tinha os 19 anos. Entendo. Ela fala de lealdade absoluta. Chega a contar que comprava briga por ele, mentia para acobertar, buscava ele bêbado, várias vezes. Até deu banho nele nessas situações. Nossa Senhora, que nível de dedicação. Total. Para você ter uma ideia, ela tatuou o nome dele no braço. Tatuou o nome. Uau! Sim. E ele estava lá em tudo que era momento importante. Formatura, CNH, primeiro carro, os negócios que ela abriu. Essa descrição da amizade é impressionante, né? Pela intensidade. O que me chama a atenção aí é como essa dedicação toda, que para Larissa era lealdade máxima, pode ter criado um envolvimento tão grande que talvez tenha dificultado perceber limites ou mudanças, né? Pode ser. E a tatuagem vira um símbolo quase permanente dessa ligação, que para ela era inquestionável, eu imagino. Com certeza. E aí, nesse cenário, entra o noivo, o Jurandir. Ele tinha 46 anos na época. 46. Uma diferença de idade considerável. A Larissa tinha 23 quando conheceu ele numa vaquejada. E a atração, segundo ela, não foi pela beleza clássica, não. Foi por um jeito, assim, rústico, másculo. Ela usou a expressão aquele cara que tinha jeito de homem. Entendi. Aquele arquétipo, né? Exato. O começo foi tipo intenso. Troca de olhar, flerte, pegou um número. Primeiro encontro, saíram para andar a cavalo. Aí rolou o primeiro beijo, que ela descreve como super bom, e a conexão física foi forte, ali mesmo. Nas palavras dela, ele me jogou no canto lá da cerca, lá do jeitinho que eu imaginei. Bem direto ao ponto. Totalmente. Para Larissa, o Jurandir era isso. Homem normal, peãozão, mais fechado, sistemático, sem frescuras. Tinham gostos parecidos, né? Roça, cavalo. E um ponto que ela repete bastante é que ele era comedor nato. Comedor nato. Ela usa essa expressão. Usa. E ela afirma, assim, com muita convicção, que nunca percebeu nele qualquer sinal de homossexualidade. E olha que ela diz que tem sensibilidade para isso por ter muitos amigos gays. E o contraste que ela mesma via entre as personalidades. O cowboy rústico e o melhor amigo gay, que era super importante para ela. Sim, gritante. E essa afirmação dele ser comedor nato, junto com a ausência total de sinais, pelo menos na visão dela, cria uma dissonância cognitiva enorme quando a gente sabe o final, né? Levanta umas questões sobre como as nossas expectativas, os nossos estereótipos podem influenciar o que a gente percebe. Ou o que a gente não percebe. Faz todo sentido. E como esses dois mundos, o do amigo e o do noivo, se cruzaram.
A Larissa apresentou os dois. Foi uma outra vaquejada. O Jacó foi a convite dela. E como foi essa apresentação? Segundo a Larissa, normal, educada. O Jurandir foi cortês, não pareceu homofóbico nem nada. O Jacó só comentou do perigo do esporte, da vaquejada. Nada demais, sabe? Nenhuma tensão aparente. Essa normalidade aparente é um ponto interessante. Do ponto de vista dela, tudo ok. Mas pensando agora, né, com o que a gente sabe, essa falta de qualquer atrito ou estranhamento pode, em retrospecto, ser vista como um espaço onde talvez algo não dito já estivesse ali, né? Ou só uma interação que não levantou suspeita mesmo. Exato. Ou simplesmente isso, uma interação social que na superfície foi bem sucedida e não acendeu nenhum alerta para ela. A ausência de sinais nem sempre significa que nada está acontecendo, né? Verdade. Bom, depois desse encontro, os três começaram a sair juntos. Bastante. Cinema, shopping, restaurante. A Larissa conta que as conversas entre o Jurandir e o Jacó eram mais superficiais, secas, ela diz. Mas o Jacó virou figura constante na vida do casal. Aham. E um detalhe aqui que é crucial. A confiança da Larissa no Jurandir era cega. Ela fala que nunca teve ciúmes, nunca pensou em checar celular, nada disso. E aí tá um padrão que a gente vê às vezes, né? A integração do amigo na dinâmica do casal. Que pra Larissa parecia super saudável, super natural, pode ter, sem querer, criado o ambiente perfeito para que a relação secreta entre os dois homens se desenvolvesse ali, sem resantar suspeita. Facilitou, né? Exato. A confiança cega, que a gente idealiza tanto, pode ter funcionado como um véu, né? Impedindo ela de notar sinais que talvez pudessem estar lá. Meio veio pedido de casamento. O pedido. Num passeio a cavalo, de novo, o Jurandir fez um discurso, falou que ela era a mulher da vida dele, pediu em casamento com alianças e tudo, e a Larissa aceitou, claro, super emocionada. Imagina a emoção. E a primeira coisa que ela fez, ligou por vídeo pro Jacó, na hora. E a reação dele? Segundo ela, pareceu genuinamente feliz, animado, e mais, ele mergulhou de cabeça nos preparativos do casamento, desde o primeiro momento. Nossa, essa reação do Jacó, de felicidade aparente, apoio total, adiciona uma camada ainda mais complexa para a traição, né? Se a descrição dela for precisa, mostra uma capacidade de dissimulação, assim, impressionante. Ou talvez um conflito interno enorme que só se resolveu do jeito que se resolveu depois. Exato. E os preparativos, minha amiga, foram uma operação de guerra. E caríssima. Imagino, casamento grande. Enorme. Marcado para novembro, o pedido foi em fevereiro. Alugar uma fazenda gigante para 350 convidados. Muitos vinham de fora. A Larissa ia ter 2 vestidos. Um para entrar a cavalo na cerimônia. Cavalo! Que diferente! Bem o estilo deles, né? E outro para festa, que ia ter touro mecânico, leilão. E adivinha quem foi com ela escolher os vestidos? E não me diga que foi o Jacó. Ele mesmo, o Jacó. Meu Deus! E a parte financeira é crucial para entender o tamanho do tombo. O Jurandir entregava o salário dele, uns R$3.000 por mês, para a Larissa ajudar. Mas o grosso do dinheiro veio dela. Ela vendeu os 3 estúdios de fotografia que tinha. Vendeu os negócios dela? Vendeu. Por R$48.000. E botou tudo no casamento. Só o buffet foi R$32.000. Fora decoração, banda, tudo no nome dela. E ainda faltava grana para quitar tudo, uns R$8.000 ou R$9.000. Que loucura, que investimento altíssimo. Eram 45 casais de padrinhos. 45. O Jacó é o principal dela, claro. E o detalhe que dói só de pensar. O Jacó ajudou o Jurandir a escolher o terno do casamento. Não. Sério? Foram juntos na loja. O Jacó opinou na cor, no modelo. Para completar, eles já tinham até alugado uma casa. Os presentes dos padrinhos já estavam começando a chegar lá. Esse investimento todo, especialmente ela ter vendido os negócios, isso transforma o casamento num projeto de vida com um risco altíssimo, né? Não é só dinheiro, é o capital de trabalho dela, o futuro profissional dela investido num sonho. Sim, o futuro dela. Isso amplifica demais o impacto da traição. Torna uma catástrofe financeira e emocional, assim,
gigantesca, foi um all-in total, né? Emocional e financeiro. Total. E, então, há 3 meses do casamento, a bomba explodiu. Começou sutil, sabe? O Jurandir parou com aquelas ligações diárias de manhã e à noite, que eram sagradas para eles. Ah, uma mudança de rotina? É. A Larissa estranhou, claro, mas não entrou em pânico de cara. Mas aí, depois de 2 dias sem notícia nenhuma, ela foi até a casa dele, lá nos fundos do Aras onde ele trabalhava. E achou o lugar quieto demais. Estranho. Já começou a desconfiar mais forte aí. Sim, mas a revelação mesmo veio do nada, e de um jeito muito frio. Um padrinho ligou avisando que ia entregar um presente lá na casa que eles tinham alugado. A Larissa foi receber. Chegando lá, tinha um envelope pardo, colado na porta, com Larissa escrito. Um envelope na porta. É. Ela até pensou que era para dona da casa, sei lá. Abriu. Era uma única folha de papel. A carta começava com o nome dela e era assinada pelos dois, Jurandir e Jacu. Pelos dois juntos? Juntos, diziam que já tinham ido embora da cidade, que tentaram achar um jeito de contar, mas não conseguiram. Aí o Jurandir confessava que o coração dele bateu mais forte pelo Jacu desde o primeiro dia que o viu, e que não podia casar amando o outro. Meu Deus do céu. Que choque. Pediam perdão e tinha a frase, Jacu disse que você era forte e superaria. E terminavam falando para ela fazer o que quisesse com os presentes. A forma como comunicaram isso é parte do trauma, né? Uma carta colada na porta é impessoal, é covarde, é final, evita o confronto, a responsabilidade de olhar no olho. Totalmente. E a confissão da paixão antiga do Jurandir, isso reescreve toda a história do relacionamento na cabeça da Larissa na hora, né? E essa frase Jacu disse que você era forte, soa quase como uma justificativa para a crueldade do método. Tipo, ela aguenta. Transferindo para ela o fardo de lidar com tudo é um golpe psicológico a mais ali. Com certeza. A reação dela foi colapso total. Primeiro, ela foi confirmar, né? Ela tinha a chave do AP do Jacu. Ah, por causa das vezes que ela o socorreu. Exato. Foi lá. Vazio, roupas, documentos, tudo sumido. Foi na casa do Jurandir. Mesma coisa, a fuga era real. Aí ela ligou para as mães deles. E as mães sabiam? Nada. Choque total para as duas também. Ninguém sabia de nada. Nossa, que situação. Chegando na casa da mãe dela, a Larissa desabou. Chorava sem parar, teve um surto mesmo, quebrou coisa no quarto. Foi levada para o hospital. Tomou um sedativo forte, que ela chama de sossega-leão. Imagina o estado dela. Começou tratamento psiquiátrico na hora, tomando, 4 medicações diferentes, ela conta, e os sentimentos iniciais. Vergonha. Uma vergonha profunda. Vontade de sumir, raiva e pensamentos bem ruins, sabe? Autodestrutivos. Tipo jogar o carro no primeiro poste. A gente tá falando de uma traição em múltiplas frentes, né? Romântica pelo noivo, platônica pelo melhor amigo, aquela confiança cega, e até social, familiar, pela proximidade das famílias. Sim. E a própria Larissa fala isso, né? Que o que mais doeu não foi nem o chifre, mas o fato de ter sido com ele, o melhor amigo. Isso mostra que a quebra do laço de amizade, daquela confiança toda depositada ali, foi talvez o golpe mais profundo e inesperado. Exato. Aí depois de uns 4 dias nesse estado de choque, ela conta que precisou reagir. Começou a parte prática. Cancelar tudo. Nossa, que tarefa. No meio desse caos emocional. Imagina, ligar para cada fornecedor. Perdeu dinheiro, claro. Alguns pagamentos já tinham sido feitos sem reembolso. Depois, a tarefa de avisar os 350 convidados. 350? Como ela fez isso? Mandou mensagem. Foi direta. Fulano e fulano resolveram ficar juntos dentro de um relacionamento e ponto final. Teve que aguentar a fofoca, as perguntas, mas ela disse que não deu detalhes para ninguém. Foi forte, hein? E o corpo sentiu, né? O cabelo começou a cair, muito, em tufos tortes, ela descreve. Foi diagnosticada com alopécia areata, origem emocional, depois de fazer biópsia e tudo. É a prova física do estresse extremo. Que barra! As famílias, os amigos, todo mundo chocado, revoltado. E aquela amizade de anos entre a mãe dela e a mãe do Jacu. Acabou. Não tem mais clima, ela diz.
Os estilhaços vão longe numa situação dessas. Teve um último contato, indireto. As mães deles ligaram para Larissa para dizer que os filhos tinham ligado para elas, que estavam bem, vivendo seu grande amor. Ah, não. Tiveram a coragem. E que o Jurandir sentia muito por ela. A resposta da Larissa foi na lata. Mandou dizer que queria que os dois fossem para o quinto dos infernos. E que não queria mais saber deles. Nunca mais. Fez bem. Enfrentar a logística de cancelar um evento desse tamanho no fundo do poço emocional exige uma força imensa. A alopécia mostra o quanto isso custou fisicamente, e a forma como ela comunicou aos convidados, embora deva ter sido horrível, foi uma tentativa de controlar um pouco a narrativa, né? Sim, de ter algum controle. E a reação final às mães mostra essa ruptura definitiva. Um limite necessário para a autopreservação dela naquele momento. Total. E hoje, como ela está hoje, algumas coisas ainda incomodam muito ela, sabe? Principalmente a dificuldade em conciliar a imagem que ela tinha do Jurandir, o machão, o comedor nato, com a realidade dele ter se apaixonado por outro homem. A quebra do estereótipo, né? Exato. Ela diz assim: como que pode um cara bom daquele gostar de dar o rabo? Não entra na minha cabeça. É ela lidando com a imagem que ela mesma criou e que foi quebrada. É uma dissonância difícil de processar mesmo. Sobre os motivos do Jurandir, ela não acha que foi grana, interesse no Jacu, que tinha boa condição. Ela viu o Jurandir como trabalhador, não como encostado. Para ela, a atração foi real. Entendi. Perdão, contato futuro, nem pensar. Ela é categórica nisso. Se encontrar na rua, evita. Não quer desculpa, não quer nada. Dinheiro recusaria qualquer coisa. A ruptura é total. Definitiva. Uma decisão firme. E o curioso é que ela diz que essa experiência toda não a deixou desconfiada para novos relacionamentos ou amizades. Ela já deu beijinhos depois, como ela diz. Mas a confiança neles dois, essa sim, morreu para sempre. Faz sentido. A confiança é específica, né? É. Agora, o sonho de casar, de vestir de noiva, esse sim acabou para ela. Morar junto, talvez um dia, mas a cerimônia, o ritual, perdeu o sentido. Compreensível. E qual foi a grande lição que ela tirou disso tudo? Estabelecer limites. Limites claros sobre o que se compartilha do relacionamento com os amigos, mesmo os mais próximos. Ela aconselha: não conte. Não envolva também as suas amizades dentro do seu relacionamento. Não ficar detalhando intimidade, plano, vida sexual. Uma lição dura, aprendida da pior forma possível. E ela termina com uma mensagem de força, de resiliência. Diz que ninguém morre de amor, que o que aconteceu foi um livramento. Se apega à fé, sabe? E a ideia de não generalizar essa experiência ruim para todo mundo ou todo relacionamento. Acredita que a vida pode trazer coisas boas, pessoas boas ainda. É fascinante ver esses mecanismos de enfrentamento, né? Ressignificar a perda como livramento é uma estratégia poderosa para seguir em frente. A fé como suporte, outro pilar importante para muita gente. Com certeza. E essa lição sobre limites é crucial. Não é sobre desconfiar de todo mundo, mas entender que a dinâmica de um casal tem uma esfera íntima que talvez precise ser protegida, mesmo das amizades mais leais. É uma fronteira que ela aprendeu a traçar do jeito mais difícil. E a nossa ideia aqui é ir um pouco além do óbvio, sabe? Tentar sacar com um olhar mais clínico quando e como essa conexão entre o Jurandir e o Jacu realmente engrenou. Para além das aparências, né? Isso. Tudo começa quando a Larissa apresenta os dois. Parece simples, né? Mas tinha um detalhe ali. O Jacu já ocupava um lugarzinho especial na história afetiva da Larissa, mesmo que tivesse meio adormecido. Um vínculo pré-existente. Exato. Como será que esse encontro, que parecia inofensivo, acendeu a faísca para tudo que veio depois? Olha, essa pergunta é chave, porque quando a Larissa faz essa apresentação, ela sem querer, né, coloca dentro da relação oficial um elemento que já tinha um peso emocional anterior para ela. Uhum. É tipo trazer para a sala um objeto antigo, cheio de memória, mesmo que você não pense nisso o tempo todo.
O Jacu não era um Zé Ninguém no universo emocional dela. Entendi. E o Jurandir, mesmo sem ter informação completa, parece que pegou isso no ar, sabe? Essa não neutralidade. Então não foi uma palavra, um gesto específico, mas tipo uma sensação. Uma percepção que ficou ali pairando. Exatamente. Como sentir um cheiro de história prévia, mesmo sem saber qual é. Nossa! A gente pode chamar isso de um reconhecimento silencioso por parte do Jurandir. O envolvimento mesmo, ele não começa quando falam de sentimento ou quando se tocam. Não. Não, começa nessa sacada inconsciente. Opa, esse cara tem um significado para ela. Isso dispara nele, por baixo dos panos, um monte de coisa. Uma pontinha de competição, talvez, uma curiosidade sobre essa ligação. Faz sentido. E o que é crucial, um impulso quase que automático de entender ou até de se igualar a esse lugar simbólico que ele percebe que o Jacu ocupa para ela. Ah, então o valor que ele percebe na relação dela com o Jacu atrai ele. Indiretamente, sim. O valor que a Larissa demonstra ter pelo Jacu, mesmo sutilmente, acaba gerando uma atração inicial no Jurandir. E é importante frisar, essa primeira conexão entre Jurandir e Jacu não é sobre desejo físico. Ah, não. Não de cara. É mais sobre se ver no outro, reconhecer algo. Uma questão quase de espelho, sabe? Que a gente chama de narcísica na psicologia. Interessante isso. Narcísica. Mas se não é no toque, nem só nessa percepção inicial, quando a gente pode dizer que a coisa realmente começou a acontecer entre os dois? Tem um marco mais concreto? Tem sim. Do ponto de vista clínico, o ponto de virada assim, acontece no momento em que o Jurandir e o Jacu começam a se comunicar diretamente, sem a Larissa como ponte, sabe? Ah! Aquelas trocas de mensagens que começam só sobre trabalho ou um interesse em comum. Aquelas conversas particulares num canto da festa que parecem super inocentes. Sei. Ou até aqueles olhares que se sustentam um pouquinho mais na presença dela, mas que criam um circuito só entre os dois. É aí que se forma o que a gente poderia chamar de uma bolha de conexão só deles. Uma bolha de conexão. Quer dizer, um espaço privado que pertence só aos dois. Exatamente. É a criação de um entendimento mútuo, um lugar de troca que funciona e se alimenta, assim, independentemente da Larissa saber ou participar. Caramba! Quando essa bolha se estabelece, a energia emocional do Jurandir já começou a ser desviada. O foco dele, que deveria estar na relação com a Larissa, começa a migrar para essa nova conexão. E aí está o pulo do gato. Clinicamente falando, essa já é a primeira brecha na lealdade emocional. É o primeiro passo, ainda invisível, da infidelidade. Mesmo que ninguém ali chame assim, talvez nem eles mesmos percebam a gravidade na hora. Puxa, quer dizer então, mesmo antes de qualquer coisa física, já tem todo um processo rolando ali por baixo? Sim, um processo interno forte. E já dá pra chamar isso de infidelidade, mesmo que seja só no nível emocional de conexão? Com certeza. Do ponto de vista clínico, sim. Antes de qualquer contato físico, umas 3 coisas importantes costumam acontecer nesse processo silencioso. Quais seriam? Primeiro, um começa a se ver no outro, a encontrar um reflexo de si mesmo, talvez qualidades que admira ou até dores que compartilha. É como se olhar num espelho inesperado, sabe? Um espelho? Segundo, surge uma sintonia fina, um clique emocional. Eles começam a se entender nos gestos, na sensibilidade, no jeito de falar, criando aquela sensação gostosa de nossa, ele me entende ou ela me entende de verdade. Aquela validação, né? Exato, validação. E terceiro, que é a parte mais complicada para a relação original, a parceira principal, no caso a Larissa, começa a perder o lugar central na vida emocional do Jurandir. Ah! Ela vira meio que um satélite dessa nova conexão que está se formando entre ele e o Jacu. E respondendo à sua pergunta, sim, nesse ponto a infidelidade emocional já está instalada. Mesmo sem toque. Mesmo sem toque. O elo principal já foi afetado na sua essência. Sabe, mesmo que por fora tudo pareça normal. É como mudar o destinatário principal do seu pacote emocional, mesmo que o endereço antigo ainda receba umas correspondências por hábito. Entendi. É profundo isso. Mas o que exatamente serviu de gatilho para o Jurandir? Porque ele se conectou tão fundo com o Jacu, a ponto de começar todo esse
desvio de rota emocional? Olha, o gatilho-chave parece ter sido um momento em que o Jurandir se sentiu realmente visto e compreendido pelo Jacu. Talvez até admirado, quem sabe? Visto? De um jeito que ele sentia que não estava rolando com a Larissa naquele período específico. Às vezes, numa relação que está caminhando para um compromisso maior, como um casamento, o foco vai muito para o futuro, para as expectativas, para a construção. Sim, planos, né? E sem querer pode faltar aquele espaço para o reconhecimento mais imediato, para a vulnerabilidade do momento. Jurandir pode ter sentido que Larissa estava focada no nós do futuro e o Jacu ofereceu um espelho para o eu do presente dele. Essa sensação de ser visto de verdade é muito poderosa. Imagino. A partir daí, as coisas acontecem quase em sequência, sabe? A energia emocional dele se desloca de vez da Larissa, o Jacu se torna a pessoa preferida para dividir as coisas, para buscar validação, para construir a identidade. Nossa. E para não gerar conflito, o Jurandir começa a atuar. Ele mantém a performance de parceiro presente com a Larissa, tudo certinho, enquanto vive outra realidade emocional, mais autêntica para ele, com o Jacu. É como viver uma vida dupla, mas no campo das emoções, então. Exatamente, uma dissociação performativa, a gente poderia dizer. Nossa, é um processo bem sutil mesmo. Dá pra gente tentar desenhar uma linha do tempo de como isso foi acontecendo passo a passo? Pra ficar mais claro, talvez? Sim, podemos tentar. Visualizar essa cronologia emocional ajuda bastante. Vamos lá. Primeiro, antes do encontro. Lembra, o Jacu não era neutro para Larissa. Ele já tinha um arquivo afetivo na história dela. Isso cria um pano de fundo importante. Ok, o pré-existente. Segundo, o dia da apresentação. O Jurandir sente algo diferente ali. Não sabe o quê, mas percebe que o Jacu não é só mais um. Começa a comparação, a curiosidade. Aquela identificação de espelho com o Jacu. O reconhecimento silencioso. Isso. Terceiro, as primeiras semanas, o canal secreto. Começam as conversas diretas entre Jurandir e Jacu. A bolha de conexão se forma. É aqui que a primeira traição emocional acontece. De forma silenciosa. Larissa começa a ser emocionalmente deixada de lado. A formação do espaço paralelo. Exato. Quarto, a fase do clique, espelhamento. O Jurandir começa a sentir que o Jacu o entende de um jeito especial, talvez em áreas que ele não se sente compreendido por Larissa. Jacu vira um refúgio emocional, uma linguagem alternativa para ele. O entendimento mútuo. Quinto, a dissociação, a máscara. Jurandir começa a ter dois eus emocionais. O personagem que funciona bem com Larissa, carinhoso, presente, talvez, e um eu mais relaxado, talvez mais verdadeiro para ele, que só aparece com o Jacu. A relação com Larissa perde profundidade, mesmo que a fachada continue ótima. Ela fica invisível emocionalmente. Que triste isso. Sexto, o vínculo se consolida, a troca. O laço emocional, psicológico, de identidade entre Jurandir e Jacu está firme. A infidelidade psicológica está completa. Para o Jurandir, naquele momento, Larissa pode ter virado o papel, a estrutura social, sabe? Enquanto Jacu se tornou a verdade emocional dele. A inversão de papéis. E sétimo, finalmente, o contato físico se rolar. Quando e se acontece, não é o começo de nada. É só a confirmação física de um movimento interno que já aconteceu há muito tempo. O corpo só segue o que a mente e a emoção já decidiram. Uau! Essa sequência deixa muito claro como a coisa é gradual e interna. Para a gente entender ainda mais a fundo, será que a gente consegue dar uma olhada nos jeitos de ser, nos perfis, talvez, de cada um deles? Larissa, Jurandir e Jacu, o que poderia estar motivando cada um ali no fundo? Boa ideia. A gente pode tentar um raio-x rápido de cada um, pensando nas suas tendências psicológicas, claro, com base no que a gente está analisando. Sim, uma hipótese clínica. Exato. Vamos lá. Larissa, a aposta no amor. Parece ser alguém afetuosa, empática, que se entrega e busca uma relação estável, recíproca. Talvez um pouco idealista, né? Acreditando que o amor e a dedicação podem transformar o parceiro ou superar qualquer obstáculo. A idealização. Pode ter uma tendência a não querer ver os sinais de alerta para proteger a relação.
Uma negação que ajuda a seguir em frente, sabe? O ponto cego dela pode ser justamente essa crença de que a força do amor dela seria suficiente para manter tudo nos eixos. A sua maior qualidade, a entrega, pode ter se tornado ironicamente sua vulnerabilidade. Faz sentido. E o Jurandir? Jurandir, o dividido. Ele é uma figura mais complexa. Parece ter sensibilidade para entender as emoções, as dele e as dos outros, mas uma dificuldade em alinhar o que sente com o que faz. Uma certa dualidade. Inteligência emocional sem integração, talvez? Pode ser. Talvez sinta o amor por Larissa, mas ao mesmo tempo tenha uma necessidade de escapar. Talvez por medo da intimidade profunda, da vulnerabilidade que uma relação séria exige. Ele parece ser bom em compartimentar as coisas. Separar as caixinhas. Isso, manter relações paralelas sem sentir culpa imediata e em manter as aparências do disfarce afetivo. O ponto de quebra dele talvez seja quando o amor de Larissa começa a exigir uma mudança interna, uma entrega que ele teme. E aí o Jacu surge como? Como essa saída de emergência para um lugar onde ele não se sente cobrado a ser tão coerente. A fuga dele pode não ser por falta de amor, entende? Mas por falta de coragem ou estrutura interna para bancar esse amor. Entendi. Falta de estrutura, não de sentimento necessariamente. E o Jacu? Jacu, o espelho confortável. Ele parece ser alguém observador, intuitivo que sabe ouvir e oferecer conforto. Acolhedor. Pode ter talvez inconscientemente uma necessidade de se sentir importante, validado, de ser o escolhido ou que entende melhor. Uma necessidade de validação também. Sim. Ele funciona bem como um espelho. Reflete o que o outro, no caso o Jurandir, projeta nele. Oferece compreensão sem julgamento. Pode haver uma competição discreta ali, um prazer em ser o porto seguro mais verdadeiro. Ele acaba espelhando o vazio ou a busca do Jurandir por um alívio, oferecendo esse refúgio. Ele não é necessariamente um vilão que rouba o afeto, mas alguém que, com sua presença acolhedora, acaba facilitando a fuga do Jurandir. Funciona como o espelho que permite a fuga. Interessante essa dinâmica. E com esses jeitos de ser, como eles acabaram se encaixando para formar justamente esse triângulo? Como essa dinâmica funcionou na prática? Essa dança 3 se armou mais ou menos assim. A Larissa era, provavelmente, o pilar da relação. Representava a estabilidade, o projeto de futuro, a coerência. E talvez por isso mesmo, a pressão por crescimento que o Jurandir sentia. O eixo moral e emocional. Perfeito. O Jurandir ficava ali orbitando entre a segurança e as demandas desse pilar, Larissa, e o desejo por um respiro, um lugar menos exigente, que ele encontrou em Jacu. Entre a coerência e a fuga. Exato. E o Jacu funcionou como esse campo neutro, esse oásis emocional, onde o Jurandir sentia que podia ser ele mesmo sem filtros, sem a pressão de ter que corresponder às expectativas da relação oficial. Um campo de alívio. Isso. O triângulo surgiu dessa busca inconsciente por compensação. Cada um, sem perceber, talvez, dava ao outro algo que faltava. Larissa oferecia amor profundo e estrutura. Jurandir buscava alívio e validação, que achou em Jacu, e Jacu oferecia compreensão e acolhimento, talvez preenchendo uma necessidade própria de ser especial para alguém. Um encaixe de necessidades não ditas. E pensando no final da história, na fuga do Jurandir com o Jacu, qual a leitura que a gente pode fazer disso clinicamente? Foi simplesmente o fim do amor pela Larissa ou é mais complexo? É quase sempre mais complexo. Clinicamente, a fuga do Jurandir não significa necessariamente que o amor por Larissa acabou de uma hora para outra, tipo, virou a chave. Não. Foi mais a materialização, a explosão do conflito interno dele. Ele estava dividido, lembra? De um lado, o potencial de crescimento, a profundidade que a relação com Larissa exigia e representava. Do outro, o alívio, a fuga da pressão, a aceitação mais fácil que ele encontrou em Jacu. O conflito entre o eu que evolui e o eu que se permite. Boa forma de colocar. O sentimento por Larissa podia ser real, forte até, mas ele parece não ter tido a força interna, a estrutura psicológica para sustentar esse amor com tudo o que ele implicava. Responsabilidade, vulnerabilidade, transformação. Faltou estrutura para bancar. Exato. Na falta de conseguir integrar esses dois lados dentro de si, ele optou pela saída percebida como mais fácil no momento. A fuga.
E nesse processo, infelizmente, a Larissa acabou sendo a ponte, o cenário onde tudo aconteceu, mas já não era mais o foco emocional principal dele naquele momento da decisão. Nossa, e pra Larissa fica o quê? Para Larissa, talvez a lição ou o caminho terapêutico seja não encarar fuga como prova de que o amor dela não valeu nada, mas como um reflexo da dificuldade dele. Reconhecer a força do próprio sentimento, talvez forte demais para ele lidar naquele momento. E principalmente resgatar a confiança na própria percepção, sabe? Aprender a ouvir mais a intuição junto com a razão nas próximas relações. Integrar isso. Restaurar a autoconfiança perceptiva. Faz todo sentido. Fica bem claro depois dessa nossa conversa que a infidelidade emocional é um processo muito mais interno e silencioso do que a gente costuma pensar, né? Muito mais. Começa nessas percepções sutis, nessas conexões que se formam à parte, muito antes de qualquer ato concreto. A traição que a gente vê é muitas vezes só a ponta do iceberg de um movimento que já aconteceu lá dentro, no nível psicológico. Exatamente. É um deslocamento afetivo que ocorre em silêncio. E isso tudo nos deixa com uma última provocação para pensar. Qual seria? Será que essa busca por compreensão, alívio ou validação fora da relação principal, no fundo, não diz mais sobre as próprias necessidades não resolvidas, os buracos internos de quem busca, do que sobre alguma falha real do parceiro original? Uau! Fica aí a questão para quem nos ouve refletir sobre as verdadeiras raízes desses desvios de afeto que podem acontecer em qualquer história de amor. O que realmente está em jogo ali? Quero te dizer algo importante. Quando você curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, faz muito mais do que interagir com um vídeo. Você ajuda essa mensagem a alcançar alguém que pode estar precisando dela agora. Alguém que talvez esteja em silêncio, buscando força ou sentido. O YouTube funciona por um sistema chamado algoritmo. Ele não sente, mas observa. E quando vê pessoas reagindo, entende. Isso importa. Mostre para mais pessoas. Então, se essa mensagem tocou você, deixe o seu joinha, comente e se inscreva. Esses pequenos gestos fazem uma grande diferença, porque o seu movimento pode ser a faísca que desperta alguém para recomeçar.